Os cerrados fazem parte do domínio das savanas mais ou menos arborizadas, cuja extensão é considerável no mundo tropical. Relativamente bem estudada na África, esta formação é pouco conhecida cientificamente no Brasil, apesar dela ocupar aproximadamente 1.700.000 km², repartidos principalmente nas regiões do interior do país e até mesmo na Amazônia, na forma de enclaves. No Mato Grosso, os cerrados ocupam cerca de 300.000 km² e colonizam os planaltos e chapadas arenosas do centro-sul do estado. Quem parte de Cuiabá em direção à Chapada dos Guimarães encontra um outro mundo que se abre. A grama, de um verde claro, encobre a areia branca, rosada ou avermelhada, produzida pela decomposição superficial da litologia arenítica. A vegetação se reduz a arbustos espaçados, de fisionomia tortuosa, protegidas contra a secura que reina durante 7 meses do ano por uma casca espessa e folhas coriáceas. É o mato, a vegetação parque, que se opõe à mata, à floresta, onde se pode diferenciar, como nas savanas africanas, um certo número de geofaces em função da altura média das espécies arbóreas e arborescentes e do grau de abertura. O campo cerrado, propriamente dito, tem 3 estratos bem definidos. Um estrato arbóreo ou arborescente de aspecto xeromórfico, mais ou menos aberto, com árvores de porte médio a pequeno. 8 a 12 metros em média, troncos pouco desenvolvidos, ramificados a baixa altura, tortuosos e com casca espessa. O estrato arbustivo não ultrapassa 3 metros de altura. O conjunto está disseminado entre numerosas plantas arbustivas e subarbustivas baixas, palmeiras anãs e um tapete herbáceo contínuo. O cerradão, ou savana arbórea densa, tem uma estrutura muito mais densa, de tal forma que seu aspecto lembra aquele das florestas de transição ou florestas secas baixas. As árvores são mais altas, 20 a 25 metros para as maiores. As folhas são às vezes coriáceas e permanentes e a casca um pouco menos espessa. O campo limpo, ou savana herbácea, é formada quase que essencialmente de gramíneas altas que chegam a atingir 1 metro de altura e de arbustos baixos, as ciperáceas. O campo sujo, enfim, é uma formação intermediária entre o cerrado propriamente dito e o campo limpo. Aqui não se encontra árvores, é o predomínio dos arbustos de pequena altura, mais ou menos espaçados. A flora dos cerrados é particularmente rica, com aproximadamente 540 espécies catalogadas. Ela varia ligeiramente segundo os setores, mas qualquer que seja o tipo de formação, se encontra frequentemente as mesmas espécies características, entre as quais o ipê, com exuberante floração, amarelo, rosa ou vermelho, segundo as espécies, e conhecido por suas qualidades medicinais. O barbatimão, com sua casca colorida. A gente daqui retira a casca e a transforma para obter um líquido, o tanino, que serve para curtir o couro na indústria de calçados. Ou ainda o utilizam sob forma de patê como medicamento no tratamento de várias doenças. O pequi é uma espécie que produz um fruto de onde se extrai o óleo utilizado como tempero, notadamente de pratos regionais, como o arroz de pequi, a galinhada. Modo geral,
Essa espécie arbórea é preservada mesmo nas áreas desmatadas. A casca é muito espessa, portanto adaptada para impedir a forte evapotranspiração. Esta planta não sofre a falta de alimentação em água e é bem adaptada aos elevados teores de alumínio e de ferro presentes nos solos. A lobeira é uma espécie ruderal que se desenvolve normalmente nas terras removidas. Seu fruto tem uma polpa muito rica, muito volumosa, que lembra a goiaba. Esta aqui é a unha de vaca, com suas folhas características que lembram a pata de uma vaca. Suas raízes, muito profundas, atingem o lençol freático situado a 10, 12 metros abaixo da superfície. A imbaúba é muito fácil de reconhecer pelo aspecto de suas grandes folhas e nos reflexos prateados. Esta espécie é uma pioneira que coloniza rapidamente os setores desmatados. Muitas hipóteses são emitidas para explicar essa formação vegetal das antigas peneplanícies do Brasil Central. Faz-se referência à pobreza dos solos, à sua deficiência mineral. As áreas de ocorrência do cerrado se encontram em ambientes arenosos, lixiviados e sobre solos pouco férteis dos planaltos e das chapadas. Esses solos têm um pH ácido em torno de 4 a 5 e um teor elevado em alumínio e óxido de ferro, substâncias minerais tóxicas para numerosas plantas tropicais, mas bem toleradas pelas espécies mais típicas do cerrado. O aspecto tortuoso das árvores estaria ligado em parte a esse excesso de alumínio. Sobretudo se faz referência ao clima tropical. A flora dos cerrados está adaptada aos climas, com estação seca bem definida. As herbáceas têm, em geral, um fraco enraizamento e são muito sensíveis às variações sazonais de umidade. Algumas lenhosas, ao contrário, têm um aparelho subterrâneo muito desenvolvido. A reação das plantas vis-à-vis das condições secas depende, pois, do comprimento de suas raízes. Ao período de repouso vegetativo, onde algumas espécies caducifólias apresentam aspecto de árvores mortas, sucede uma fase ativa. A partir das primeiras chuvas de outubro, novembro, o cerrado reverdece, numerosas plantas se dotam de flores jovens, coloridas. As queimadas, enfim, que sejam de origem natural ou antrópica, intervêm igualmente na manutenção ou no desenvolvimento dos cerrados. A noção de fire clímax tem sido proposta para designar os cerrados. Não há, pois, uma causa única para a explicação dos cerrados presentes em áreas de diferentes climas. 60% das espécies catalogadas provêm de domínios florísticos vizinhos. Domínio atlântico para o angico. O óleo de copaíba, domínio amazônico, por exemplo. Da floresta mesófila para o amendoim do campo. Para tentar explicar a origem dos cerrados, é preciso, segundo a expressão de Robert Schinell, diferenciar flora e formação. Acredita-se que a flora se instalou num período seco há 10, 12 mil anos. Sua extensão era então muito mais importante, como testemunham os enclaves de cerrados na Amazônia. As formações, ao contrário, teriam uma dupla origem. O cerradão teria sucedido a uma floresta densa, mais ou menos seca, e seria considerado como um grupamento original. O desenvolvimento do campo cerrado e do campo sujo estaria ligado a uma degradação do cerradão, consecutivo ao empobrecimento do solo, à ação do homem e às repetidas queimadas. O campo limpo se localizaria aqui onde o lençol freático é mais superficial. As zonas úmidas são conhecidas como mata-galeria, que bordam os principais cursos d'água. Nesses corredores abertos, verdadeiros cordões umbilicais que ligam o Mato Grosso aos domínios florísticos mais úmidos das regiões vizinhas, a vegetação é muito diferente daquela dos cerrados. As árvores são próprias da floresta amazônica ou da floresta mesófila de transição, com troncos retos. O subbosque é rico em plantas arborescentes e samambaias. O conjunto se desenvolve sobre um solo muito úmido e poroso. As zonas úmidas não se resumem apenas a esses corredores florestados.
o Brejão, baixos úmidos com a presença de palmeiras buritis e uma unidade de paisagem característica dos cerrados. As matas-galerias fazem parte igualmente de um conjunto mais vasto e são então separadas do campo cerrado por uma zona ecópita. Zona tampão, a meia vertente, que se chama campo brejoso ou vereda. Essas veredas e vertente, pouco conhecidas, são particularmente importantes no equilíbrio ecológico dos cerrados. São os campos limpos constituídos de gramíneas. Nessas zonas úmidas, o solo é saturado d'água permanentemente. Durante mais de 6 meses, a água umedece a superfície e o resto do ano o fluxo é superficial, o que contribui para que na estação úmida ou na estação seca, os rios sejam alimentados pelas águas provenientes dos solos hidromórficos das veredas. Esses rios não são, pois, submissos exclusivamente ao regime climático das precipitações. Os menores cursos d'água, alimentados a montante pelas veredas, são assim perenes e não intermitentes. Estas ilhotas, sempre verdes, eram particularmente apreciadas, num passado ainda próximo, pelos vaqueiros durante seus caminhamentos através dos planaltos do Brasil interior. Buritizais e veredas serviam de lugar de repouso para as tropas ou boiadas. Encontram-se toda a importância e o romantismo nas obras de João Guimarães Rosa, que evocam estas paisagens como Buriti e Grande Sertão Veredas. As veredas úmidas, a exemplo dos campos limpos, são parcialmente colonizadas por ilhotas de cerrados de dimensões variáveis que recebem o nome de murunduns. Pequenos montículos de terra de forma circular, de 50 centímetros a 20 metros de diâmetro e de 20 centímetros a 2 metros de altura. As denominações variam segundo os lugares, murunduns aqui, Monchão, Cocoruto, Covoal em outros lugares, mas eles são sempre pequenas ilhotas com vegetação típica dos cerrados, contrastando com as gramíneas dos campos do entorno. Nós estamos aqui em uma paisagem típica do Brasil Central, uma paisagem típica do Cerrado brasileiro, que é chamada de Campo de Murundu. Esses murunduns são associados às térmitas, os cupins, e segundo a teoria de Anthony Mathews, formada em 1997, se pode esquematizar da maneira seguinte a criação, o desenvolvimento, a progressão e a extensão dos murundus no interior do Campo Limpo. No início, durante a estação seca, uma primeira colônia de térmitas das armitermes, relativamente tolerantes aos solos submetidos a inundações periódicas, coloniza o campo. Ela edifica então um pequeno ninho composto de grossos tufos de ervas. Em seguida, durante a estação úmida, uma outra colônia de térmitas das anaplotermes procura refúgio sobre esse primeiro montículo. Mais tarde, enquanto que o montículo atinge dimensões maiores, uma terceira colônia de térmitas das cornitermes pode se estabelecer nas estações secas. Estas térmitas suportam mal os solos úmidos e aumentam o montículo até que ele seja totalmente abrigado das inundações. Agora, o murundu pode acolher plantas lenhosas do cerrado que fornecem recursos e abrigos aos cupins e outros animais. O cerrado progride assim às despensas do Campo Limpo. É um processo lento que conduz à dessecação dos solos e ao desaparecimento das veredas. As térmitas têm então um papel primordial nessa evolução, criando condições favoráveis à expansão do cerrado.
Os cerrados do Mato Grosso eram considerados como sertão desconhecido, longe, fascinante esse Eldorado povoado pelos índios. Nos anos 30, dificuldades de circulação estavam sempre presentes nessas paisagens, onde a criação extensiva era ainda o principal recurso ao lado dos garimpos de ouro e de diamante. Nos anos 70, o Mato Grosso tornou-se terra de colonização agrícola. Os desmatamentos se intensificaram. A agricultura e pastagens artificiais se expandiam, o cerrado era eliminado. O escoamento linear se concentra. Inicia-se um processo de erosão, as vossorocas e ravinas que destroem irremediavelmente o frágil equilíbrio dessas paisagens. As vossorocas estão ligadas a uma concentração de águas subterrâneas, seguida de um afundamento. As ravinas e sulcos são criados pelo escoamento superficial. Mas qualquer que seja sua origem, as consequências são desastrosas para o equilíbrio ecológico da região. Esta se traduz por uma carga de sedimentos nos cursos d'água e, sobretudo, pelo abaixamento do lençol freático.